Vamos falar então agora sobre a logística reversa. Se debate muito sobre o comércio e a indústria recebe, como recebe os itens de volta que compramos, né? Desde embalagens a produtos eletrônicos. Como estão os projetos de lei que transitam na Câmara e como isso vai impactar o consumidor final, Cláudia? Bom, nós temos aí 3 projetos do Executivo na Câmara, que eles estão ainda em stand-by, né? Estão parados. Que é o dos eletroeletrônicos, eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, os dos medicamentos e das embalagens. Os das embalagens são, assim, os mais complicados, porque as metas nacionais, federais, elas são difíceis de se conseguir executar a nível de município, né? Então, a gente tem discutido bastante com relação a isso. Agora, no dia 13, a gente vai ter um seminário na Câmara, onde o prefeito vai fazer a abertura também, para nós discutirmos. Nós vamos ter painéis falando no primeiro momento sobre os eletroeletrônicos pela manhã, depois nós vamos falar sobre as embalagens e vamos encerrar com os medicamentos, porque são temas extremamente importantes e necessários, né, para o nosso meio ambiente. A gente fala tanto da Agenda 2030 que a gente precisa fazer as mudanças e adequar, então nós precisamos que os projetos de logística reversa estejam ativos e que a gente possa executar. A gente tem um grande problema na questão das embalagens. Quem recebe, quem é responsável pela embalagem, isso é uma discussão ampla, porque a gente fala do produtor, fala do fabricante, né? Fala do distribuidor, fala do consumidor, porque vai até o consumidor, quem tem cada responsabilidade. Então, isso é... E todo mundo acha que não tem a responsabilidade de acontecer. Se eu tenho uma marca própria, eu tenho que receber a marca própria. Alguns locais já recebem suas marcas, né? E já conseguem fazer a destinação. Alguns vendem. Mas embalagem, tu fala embalagem de papelão, isso? Não, tem de tudo. Tem plástica, tem até mesmo canudinho. Tem de tudo. Tem todos os tipos de embalagens. Mas, assim, o grande problema é a embalagem plástica, né? Que é aquela que tem o detergente, o desinfetante, o álcool, líquido, tudo. Então, é uma grande quantidade. E algumas têm marcas próprias. Então, essas pessoas, esses fabricantes, têm que receber de volta. Então, essa é a cadeia que se precisa mobilizar para que possa ser feito realmente a logística, né? E eu sou uma pessoa que eu arrecado tampinhas, né? Então, assim, a tampinha, ela vai... eu vendo para um comprador lá de Bento Gonçalves, por exemplo. No nosso grupo, a gente transforma isso em caixas de leite para as famílias que a gente tem crianças. Mas esse produtor, esse cara que compra lá em Bento, ele lava, tritura e manda para a indústria refazer o plástico. Então, essa é a cadeia que a gente precisa que aconteça para que esse produto volte como produto novamente. Aí a gente está falando de sustentabilidade. E os comércios de hoje, eles recebem alguns desses produtos? Já tem? Tem, né? A gente vê, às vezes, tu entra nos mercados, tu vê, deixa aqui a sua pilha, a sua bateria, um dos grandes problemas que a gente tem é a questão das lâmpadas, né? Isso é um grande problema, que poucos recebem as lâmpadas, ninguém sabe o que fazer com a questão das lâmpadas, poucas fábricas recebem para transformar. Então, assim, não tem valor venal, né? Então, ninguém quer e todo mundo não tem destino. As pessoas não têm destino. Sim, naquela, onde é que tu vai distribuir isso? E aí, quando a gente fala de logística reversa, a gente tem que falar sobre a coleta seletiva, né? A Porto Alegre tem a coleta seletiva, mas, infelizmente, a gente vem perdendo, e nós temos aí 19 unidades de triagem em Porto Alegre, 17 delas são conveniadas com o município, trabalham para o município de Porto Alegre, e o resíduo não está chegando nessas unidades como deveria chegar. Por quê? Porque os caminhões clandestinos chegam antes da coleta seletiva, recolhem o resíduo, separam os resíduos que para eles é interessante, que tem valor, e o resto eles largam para que a gente possa recolher através do DMLU. Então, é um problema grave. E qual a orientação? Tipo assim, eu vejo também, eu estava esses dias no condomínio, lá onde é o escritório, e eu vi que tinha uma pessoa lá selecionando, acho que recepcionando do condomínio o material reciclado. Talvez para o condomínio uma facilidade ali, talvez, de alguém passar ali e ajudar, mas qual a orientação, então, por exemplo, para o meu condomínio e para outros condomínios em relação
a coleta seletiva a gente deixa ali para os dias certos, e se alguém passar antes para pegar, como é que a gente faz? É que condomínio é um grande gerador e ele é privado, né? Se não estiver dali para a rua, não tem o que fazer, porque o DMLU só vai entrar se ele, as unidades de triagem, muitas buscam nos condomínios, têm acordos, né, de compra com os condomínios. Então, aí é um acordo privado, não é uma coisa que o DMLU recebe. Então, a gente teve reuniões no ano passado com o DMLU, com serviços urbanos, para que a gente recadastrasse junto com a Cotravipa, né, e todos os interessados, os grandes produtores, né, os grandes condomínios, são os condomínios, são os shoppings. Então, esses grandes geradores, eles têm que se responsabilizar com o município de fazer essa entrega para o município, né? Porque aí a gente consegue abastecer as unidades de triagem, que tem milhares de famílias que dependem deste resíduo, né? A gente teve agora, há pouco tempo, e a gente está no Ministério Público discutindo isso, uma das unidades de triagem que pegou fogo, que é a Copertinga. Eles estão trabalhando ao relento, porque as famílias precisam sobreviver. O DMLU não está conseguindo deixar o resíduo lá, porque não tem local próprio para fazer essa separação, então realmente a situação lá está bem complicada. Então essas pessoas, elas já têm uma dificuldade grande de receber esse resíduo, então é bem complicado. A gente tem trabalhado bastante nessa questão.